Eu sempre trabalhei com as relações entre cinema e ditadura militar no Brasil, especialmente nos anos finais da ditadura militar, e atualmente eu desenvolvo uma pesquisa especificamente sobre o funcionamento da censura ao cinema nesse período final da ditadura militar. No entanto, eu sempre também tive algum interesse por estudar representações políticas, né, manifestas sobretudo no cinema e outros espaços da cultura ligadas ao anticomunismo, né, manifestações que vêm, portanto, de setores das direitas. E aí, nesse sentido, é que o trabalho que eu vou apresentar aqui hoje caminha, porque, na verdade, eu vou fazer uma comparação que acho que dá para considerar como relativamente preliminar, superficial, primeiro contato com esses dois filmes, né? Uma comparação, então, entre dois documentários que se apropriam de determinados discursos históricos para construir representações sobre o passado que são essencialmente marcadas pelo anticomunismo. Um desses filmes, que é o que eu vou falar primeiro, já foi abordado hoje aqui, numa das sessões mais cedo, na parte da manhã, que é o 1964, O Brasil entre Armas e Livros, que é um filme desse ano, né, lançado em março, final de março de 2019, por conta do aniversário. O lançamento se deu ali próximo ao aniversário do golpe de 64, e é um filme produzido pelo canal Brasil Paralelo, que é um canal que vem ganhando já há alguns anos considerável espaço, né, na internet, e que se propõe justamente a construir novas leituras a respeito da história do Brasil numa perspectiva mais do que conservadora, eu diria, numa perspectiva que se aproxima da extrema-direita e muitas vezes com um certo viés, talvez negacionista ou próximo do negacionismo a respeito de determinados temas da história brasileira, né? Bom, falando brevemente sobre a construção desse filme visualmente, inicialmente, né, ele é um documentário que a gente pode considerar como um documentário convencional. Ele é esteticamente constituído de entrevistas, né, sempre nesse formato das cabeças falantes, né, e imagens de arquivo que vão ali se alternando para a construção de um determinado discurso sobre a história do Brasil, mais especificamente, mas ele parte de uma história mais geral, ele faz uma contextualização inicial a respeito da Guerra Fria, para depois entrar propriamente no que aconteceu no Brasil em 64 e numa releitura, o que seria uma releitura da história da ditadura militar, chegando até o presente. Daqui a pouco eu vou falar do outro filme e aí o outro documentário, vocês vão perceber que esteticamente eles são bastante próximos. Bom, com relação ao discurso político que o filme do Brasil Paralelo busca construir, e mais especificamente a respeito da luta armada, né, como um componente aqui importante para a interpretação da ditadura militar que o filme está fazendo, a luta armada nesse filme, ela vai aparecer, os guerrilheiros vão aparecer, né, apresentados como revolucionários autoritários, portadores de valores autoritários e que estariam a serviço de dois centros disseminadores do comunismo, né? Moscou, né, União Soviética nesse contexto, e Havana, Cuba, porque aqui a gente já está falando de um momento posterior à Revolução Cubana de 59. O filme está focando especificamente, como eu disse, na história do Brasil a partir da década de 60, especialmente no golpe de 64. Bom, a representação desses guerrilheiros, né, vai ser bastante carregada nas tintas de um certo maniqueísmo, a gente poderia caracterizar dessa forma. Então eles vão ser tratados como terroristas, como bandidos, como sanguinários, e vai haver por parte do filme um esforço do que eu estou chamando aqui de problematização da memória da luta armada como parte da resistência democrática.
E aqui esse aspecto especificamente me interessa bastante, porque a princípio pode parecer que o filme está buscando uma espécie de diálogo, e aí não à toa eu coloquei o diálogo entre aspas ali, com uma determinada historiografia da ditadura militar, uma historiografia relativamente recente, que busca justamente esse movimento, né, de reler, de reinterpretar criticamente uma determinada memória construída por ex-guerrilheiros que se inseririam como parte de uma resistência democrática à ditadura militar. Essa historiografia, em geral, ela vai problematizar esse tipo de leitura sobre a luta armada, apontando justamente para o caráter revolucionário dessas organizações, ou da maior parte dessas organizações, que não estariam propriamente comprometidas com valores da democracia liberal, mas muito mais comprometidas com propostas de revolução social, de transformação do país num país socialista. Então você tem historiadores que estão caminhando no sentido de debater essas questões. No entanto, penso que o filme do Brasil Paralelo, ele estabelece um falso diálogo com essa historiografia. Porque, na verdade, ele não faz propriamente referências ao trabalho desses historiadores, e os ditos especialistas que o filme vai ouvir, nenhum deles é um nome... Assim, até tem alguns ali que são historiadores de formação, que fizeram graduação em História, mas nenhum deles constitui um nome relevante da historiografia sobre esse tema que traga algum tipo de debate inovador a respeito da ditadura militar e, mais especificamente, da luta armada. Então parece um uso puramente instrumental de um determinado discurso que é mais coincidente com uma reflexão que é muito mais sofisticada por parte dos historiadores do que propriamente um diálogo concreto, direto com essa historiografia. Bom, eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia, não sei se quem aqui já viu esse filme, é um esforço talvez hercúleo, mas alguns dos especialistas que o filme entrevista para a construção desse discurso sobre o que seria essa outra história da ditadura militar no Brasil, né? Bom, Olavo de Carvalho, eu não vou ler todos aqui, mas só destacar alguns nomes, né? Olavo de Carvalho, que claro todo mundo hoje conhece, que é talvez o grande mentor intelectual desse tipo de reinterpretação da história que o Brasil Paralelo propõe. Acho que os nomes mais mainstream, né, da intelectualidade que o filme entrevista são o William Vac e o Luiz Felipe Pondé, né, mas que mesmo assim são figuras claramente alinhadas a um pensamento mais conservador. E depois uma série de entrevistados que se apresentam como especialistas, mas que não são, como eu disse, propriamente pessoas que se dediquem a construir pesquisas reconhecidas, pesquisas que tenham uma relevância nas respectivas áreas dentro sobre esses temas, né? Sobre o tema da luta armada, sobre o tema da ditadura militar, enfim. O único caso aqui que a gente pode considerar como de uma pesquisa concreta sobre esses temas é o caso dos autores desse livro 1964 Elo Perdido, que é o Mauro Abranches Krainski e o Vladimir Petrilac. O Vladimir é um pesquisador tcheco, né? E eles fazem uma pesquisa no acervo, no arquivo do serviço de inteligência da antiga Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia comunista, justamente para construir Eles descobriram lá uma série de documentos que revelariam a infiltração de agentes do regime da Tchecoslováquia no Brasil no início dos anos 60, e a partir disso eles vão construir então uma interpretação de que existia de fato, né, uma ameaça comunista no Brasil naquele contexto, e o que, em última medida, eu não li o livro deles, mas a construção narrativa que o filme faz é que a partir da identificação dessa ameaça, o golpe de 64, portanto,
teria sido justificável, né? Enfim, teria uma razão de ser compreensível, porque o sentido aqui seria de evitar o mal maior, que seria a implantação de uma ditadura comunista, uma ditadura do proletariado no Brasil, né? Bom, a gente tem alguns outros nomes aqui que são talvez um tanto bizarros, né? Como o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é o príncipe herdeiro do trono que não existe, e hoje em dia é deputado federal, né? E apresentado aqui como cientista político, e algumas figuras como o Bernardo Custer e o Flávio Morgenstern, né? Que são celebridades aí do YouTube desse pensamento de extrema-direita, olavista, hoje no Brasil, né? E que são figuras que muitas vezes propagam teses bastante alucinadas, eu diria. Mas enfim, eles são apresentados aqui, são tratados aqui como especialistas nesse tema e que vão ali dar depoimentos que são relevantes, que são respeitados, considerados relevantes pelo filme. Bom, aqui só para a gente ter uma noção dessa referência que eu fiz a uma historiografia que há algum tempo vem tratando de temas relativos a essas questões e que de alguma forma estaria ali em diálogo com esse filme, sendo apropriada por esse filme, mas ao mesmo tempo não realmente aproveitada, né? Os trabalhos do Daniel Arão Reis, que é o historiador do Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal Fluminense e ex-guerrilheiro, né? Participou da organização MR8, participou do sequestro do embaixador americano no final dos anos 60. O Daniel Arão Reis já há algum tempo vem justamente se dedicando a problematizar essa memória da luta armada como um movimento engajado na luta pela democracia, mas, de novo, se vocês, enfim, tiverem a oportunidade de ler os trabalhos do Daniel Arão Reis, ele de forma alguma está, a partir disso, buscando justificar a ditadura, justificar a repressão, justificar o golpe de 64, nada parecido, né? E o trabalho do Carlos Fico, eu cito aqui porque o filme do Brasil Paralelo, ele busca, como até foi dito na apresentação hoje de manhã, ele busca, a partir da identificação dessa infiltração comunista no Brasil no início dos anos 60, ele busca negar a versão de que os Estados Unidos seriam um participante ativo, corresponsáveis pelo golpe de 64, né? Tentando ali desconstruir de alguma forma a narrativa que coloca a Operação Brother Sun, que é uma operação militar desencadeada pelo governo americano em março de 64, no sentido de apoiar os golpistas brasileiros, né, que estavam colocando ali em marcha o movimento para derrubar o presidente João Goulart. O filme então busca descaracterizar essa operação como relevante ou mesmo como verdadeira. No entanto, de novo, aí se a gente vai para a historiografia, se vai para o trabalho de um historiador como Carlos Fico, vocês vão encontrar um trabalho que foi todo construído a partir de uma pesquisa profunda com fontes do próprio governo americano, mostrando de maneira documentada a existência dessa operação e o funcionamento dela, a ocorrência dela de fato ali em março de 64. No entanto, esse contato com essa historiografia em específico também não vai interessar de forma alguma ao filme do Brasil Paralelo. Bom, o segundo filme, que talvez seja um filme até menos conhecido do que esse, menos visto, é um filme de 2009 chamado Reparação, de um diretor chamado Daniel Moreno. Eu tenho um artigo publicado sobre esse filme na revista Niki, que na verdade foi o meu primeiro contato mais substancial com esse tema, em paralelo às pesquisas que eu desenvolvo de forma mais regular, né? E o Reparação, ele é um filme que trata de casos de pessoas que foram de alguma forma afetadas, atingidas pela luta armada durante a ditadura militar e que não foram depois recompensadas pelo Estado como ex-guerrilheiros foram, né? Recompensados inclusive com indenizações que muitas vezes vão ser caracterizadas como indenizações vultosas, indenizações que não seriam compatíveis
de fato com o que aqueles ex-guerrilheiros sofreram no período da ditadura. E aí o filme ele vai, de novo, né, aqui pensando na construção estética, ele se constrói de uma forma relativamente semelhante ao Brasil, ao 1964, o Brasil entre Armas e Livros. Ele é basicamente constituído de entrevistas nesse formato Talking Heads, e aí você tem aqui os depoimentos de dois personagens específicos, né, protagonistas de casos como esse, que foram atingidos por ações da luta armada, e você tem depoimentos de especialistas, né, e algumas imagens de arquivo. O uso de imagens de arquivo aqui é bem menos substancial do que no filme do Brasil Paralelo. De fato, se vocês assistirem o filme do Brasil Paralelo, vocês vão perceber que essa alternância ela é constante. O filme é todo construído nessa lógica de alternar entrevistas com imagens de arquivo. Aqui é um filme muito mais de entrevistas. Em alguns momentos específicos a gente tem a entrada de algumas imagens de arquivo. Ele é um filme menor, uma produção menor, com bem menos recursos provavelmente do que a do Brasil Paralelo. Ainda que a gente não saiba exatamente de onde vêm os recursos do Brasil Paralelo, mas enfim. Bom, o que é curioso na construção discursiva desse filme? Ele vai buscar transformar os guerrilheiros, os ex-guerrilheiros, que geralmente são, não só numa memória construída a respeito da ditadura e talvez hegemônica no senso comum, né? Mas no próprio cinema brasileiro que trata da ditadura, e principalmente nos documentários que tratam da ditadura, os guerrilheiros geralmente são apresentados como vítimas do regime, porque são eles majoritariamente aqueles que foram atingidos de forma mais frontal, mais direta pela violência, pela repressão, pela tortura, enfim, muitos foram assassinados pelos agentes do regime. E o filme vai buscar construir um movimento de transformação desses guerrilheiros de vítimas em algozes, porque, como eu disse, o foco do filme são cidadãos comuns, ordinários, que são de alguma forma atingidos por ações desses guerrilheiros. Na verdade, são dois casos em específico, sendo que um deles, e aí é uma opinião minha, me parece um caso muito frágil para constituir essa narrativa que o filme está querendo constituir a respeito desses males, né, produzidos pela luta armada durante a ditadura militar no Brasil. Que é esse segundo caso do Márlio Jesus da Silva, que é um rapaz que o irmão dele foi confundido, né, com um membro da luta armada e foi preso, foi torturado, desapareceu durante dias e depois reapareceu em casa quando se concluiu que ele não tinha nada a ver com o caso, mas me parece que é mais difícil você imputar aqui uma culpa propriamente aos participantes das organizações revolucionárias pelo que aconteceu com esse sujeito. Ele parece mais uma vítima colateral ali de um espírito do tempo ali, enfim, ou um contexto político mais amplo, né, de enfrentamento entre o Estado e essas organizações armadas, né? E eu até faço ali essa possível analogia com o caso do Pra Frente Brasil, que aliás foi um filme também analisado num dos trabalhos aqui hoje de manhã, e que é um dos objetos também da minha tese de doutorado, porque o Pra Frente Brasil é um filme ficcional, do início dos anos 80, mas que tem justamente esse mote, né, do sujeito comum, o cidadão apolítico que é atingido por essa luta política extrema vigente no Brasil naquele contexto. Agora, o outro caso, que é o caso do Orlando Lovecchio, que inclusive é esse que aparece aqui, lá em cima, né? Aí já me parece um caso mais substancial, que o filme consegue aprofundar mais e construir melhor o seu argumento de crítica, mais do que uma crítica às ações armadas, mas aqui uma crítica a uma certa negligência do Estado para com esse sujeito, né? Porque ele era um jovem da época que foi uma bomba, né, colocada por uma organização armada no consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, explodiu, ele estava próximo e ele perdeu uma perna, né?
E aí o filme vai se dedicar, durante um bom tempo da sua narrativa, a apresentar o caso dele, a apresentar o que seria esse descaso do Estado com a situação dele, essa injustiça que ele teria sofrido, né? Agora, o filme não se restringe a isso, o filme também vai buscar, assim como o do Brasil Paralelo, construir um determinado discurso sobre a luta armada. Como eu disse, os guerrilheiros aqui passam de vítimas a algozes, não só pelo foco nas consequências das suas ações sobre pessoas comuns, mas também a partir de um certo discurso que vai estar presente, sobretudo nas entrevistas dos especialistas, que vai então também, mais uma vez, associar esses guerrilheiros a organizações que eram autoritárias, que não tinham nenhuma relação, nenhum compromisso direto com os valores democráticos. Esses guerrilheiros eram terroristas e, de novo, a serviço da União Soviética e ou de Cuba, né? Então, de novo, esse discurso de Havana e Moscou como centros irradiadores aqui de comunismo para a América Latina e para o Brasil em específico aparece. Lembrando que a gente está falando de um filme que é 10 anos, que vem 10 anos antes do filme do Brasil Paralelo. Bom, com relação aos especialistas entrevistados aqui, a gente já tem um historiador, que é o Marco Antônio Villa, que é um historiador que escreveu livros a respeito da ditadura militar, ainda que a área propriamente das pesquisas que ele desenvolveu na trajetória acadêmica dele não seja a ditadura militar, mas ele tem uma produção acadêmica sobre o tema. O Demetrio Magnoli, que acho que a formação do Demetrio Magnoli é em geografia, né? Mas enfim, ele discute, né, política no Brasil contemporâneo, tem uma inserção midiática considerável. O Fernando Henrique Cardoso, ele aparece aqui mais por conta, claro, por ser um sociólogo que viveu a época, mas também por ter sido presidente em cujo governo foram implementadas as primeiras políticas de reparação às vítimas da ditadura militar, né? E o Ipojuca Pontes, que é um cineasta, ele foi secretário de Cultura do governo Collor, e ele tem um discurso, desses aqui provavelmente é o que tem um discurso mais virulento no sentido de atacar as organizações armadas no Brasil. Bom, como é que está meu tempo? Dá para... Então tá. Bom, aí eu trouxe aqui uma citação de uma fala do Marco Antônio Villa, né, no filme, que ajuda a gente a vislumbrar a construção desse discurso negativo da luta armada que está presente aqui no Reparação. Então o Villa diz, né, eu não vi ninguém fazer qualquer mostra de simpatia em relação aos grupos terroristas. Aqui no sentido de que esses grupos estavam apartados da sociedade naquele contexto, né, não tinham uma relação efetiva de proximidade com os valores presentes na sociedade brasileira. Quando eu uso a expressão grupo terrorista, é necessário esclarecer o seguinte: alguém vai dizer assim, mas é a ditadura que usa a expressão terrorista. Não é verdade, basta ler o livro Imagens da Revolução, que é um livro do Daniel Aron Reis, em que ele compila documentos dessas organizações armadas atuantes no Brasil, né, nas décadas de 60 e 70. Tem documentos ali de grupos que falam que os atentados foram terroristas, grupos de esquerda. E aqueles atentados, você não pode falar em campo democrático, falar que você está fazendo luta política, colocando bomba em aeroporto, assassinando pessoas pelas ruas, assaltando banco, matando guarda de banco. Isso, que eu saiba, não é luta democrática. O guarda de banco não é um burguês, um inimigo da Revolução Socialista. E outra coisa é importante ressaltar: em momento algum, esses grupos de luta armada colocaram qualquer questão democrática, no sentido das liberdades democráticas. O que esses grupos colocavam era a ditadura do proletariado, ou seja, era se contrapor a uma ditadura impondo outro. Então aqui a gente observa o que poderia ser considerado uma espécie de mescla, né, entre uma apropriação dessa historiografia, e aqui a gente está falando de um historiador, ainda que ele não seja alguém, como eu disse, que tem uma produção significativa de reflexão sobre esse tema, mas ele está se apropriando, ele cita ali nominalmente um dos livros do Daniel Aron Reis, com esse discurso político, esse claro posicionamento político anti-luta armada, e mais do que anti-luta armada, eu vou fazer esse link aqui no filme daqui a pouco, mas anti-esquerda no Brasil, né?
Bom, e aí, a meu ver, esse é, no fim das contas, o grande movimento que esses dois filmes estão tentando fazer, né? Que é fazer a vinculação entre a ameaça comunista internacional existente no contexto da Guerra Fria, concretizada sobretudo na União Soviética e em Cuba, com a vinculação desse movimento comunista internacional com a luta armada no Brasil durante a ditadura militar e depois a vinculação da luta armada com a esquerda, as esquerdas no poder no Brasil no período contemporâneo, né? E vale lembrar, o filme do Daniel Moreno, Reparação, é um filme lançado no final do governo Lula, no auge do governo Lula, né? No auge do poder do Partido dos Trabalhadores no Brasil, e o filme do Brasil Paralelo já é de um contexto completamente diverso, já é um contexto em que os governos do PT já terminaram de forma inclusive consideravelmente traumática, como a gente sabe, e lançado já após a ascensão do Bolsonaro à presidência, né? Mas existe então esse trajeto, né, do comunismo internacional da Guerra Fria, à luta armada, ao PT, né? Então essa associação entre anticomunismo e antipetismo, que é muito própria desse contexto que a gente vive já há alguns anos e que parece ganhar muita força, sobretudo nesses últimos anos, culminando aí com a vitória eleitoral do Bolsonaro, né? E aqui eu trouxe uma citação do Demetrio Magnoli no filme Reparação, que ressalta justamente essa associação entre o comunismo e o petismo daquele momento em que o filme está sendo feito, né? Ele diz: os representantes dos grupos que lutavam contra o regime militar e que hoje chegaram ao poder por meios eleitorais não foram um único grupo, eles participam de grupos diferentes e alguns deles transitaram para uma posição democrática muito clara, ou seja, entre tantos exemplos, vamos pegar o exemplo de Fernando Caveira, que revela isso. Por outro lado, muitos outros mantêm com algumas oscilações e algumas diferenças as suas velhas posições stalinistas. Vários deles são admiradores abertos e entusiastas das ditaduras socialistas que restaram, como a ditadura de Fidel Castro, dos Castro em Cuba. Então ele claramente faz essa associação com o presente. A segunda parte do filme, do Reparação, a primeira parte ela é mais dedicada ao caso desses homens que foram atingidos de alguma forma pela luta armada, mais especificamente ao caso do Orlando Lovec. A segunda parte ela é mais dedicada a construção desse discurso de crítica virulenta à luta armada, ao regime cubano e associando muito diretamente Cuba às esquerdas brasileiras. E aí é quando, inclusive, o Pojuca Pontes, que eu tinha falado agora há pouco, aparece mais, ele dá depoimentos mais longos nesse momento, sobretudo atacando o regime cubano. Bom, já, enfim, caminhando aqui para o final, né, ainda sobre essa questão da associação entre anticomunismo e antipetismo, né, vale lembrar que a gente tem na história do Brasil um longo histórico de representações anticomunistas, né, no campo cultural, inclusive. Há uma pesquisa de um historiador da UFMG, o Rodrigo Pato Samota, que até é de doutorado dele, inclusive, acho que sim, foi publicado como livro e tal, que é uma pesquisa bastante substantiva sobre isso, né, sobre representações tanto discursivas quanto imagéticas do anticomunismo no Brasil, desde o início do século XX até a década de 60. Como eu disse, né, você tem no presente então essa vinculação do comunismo com o petismo. O Thales Avissaber, analisando isso em 2015, né, ou seja, ali durante aquele ano mais conturbado do segundo governo Dilma, né, que depois culminaria com a abertura do processo de impeachment, ele vai, enfim, diagnosticar ali a presença cada vez mais forte dessa associação entre comunismo e petismo, e vai interpretar, né, que ela é resultado do que ele chama de homem conservador médio, antipetista por tradição e anticomunista por natureza arcaica brasileira mais antiga, e que estaria de alguma forma vinculado esse sentimento, né, a uma guinada à direita ocorrida no campo da oposição aos governos petistas, sobretudo do partido que é o principal, pelo menos era, né, o principal partido de oposição aos governos do PT,
que era o PSDB, que é um partido originalmente social-democrata, mas que teria dado então essa guinada à direita nesse contexto, inclusive para se contrapor aos governos do PT. E agora, de fato, para terminar, uma breve consideração voltando ao aspecto de construção estética desses dois filmes. Me parece que o Reparação, que é um filme, como eu disse, feito lá em 2009, ele é um filme estética e discursivamente um pouco mais contido, né? Ele parece ter alguma dimensão ali de vergonha, de ser tão explicitamente, de divulgar tão explicitamente os seus valores conservadores. Não à toa o Daniel Moreno, em entrevistas dadas à época, ele sempre buscou ressaltar que na verdade o filme dele não seria um filme político, mas um filme que simplesmente quer dar voz a pessoas que foram marginalizadas pela história, que não receberam a devida atenção do Estado por conta do que sofreram, né? No entanto, quando a gente observa o avançar do próprio cinema do Daniel Moreno, a gente vê uma escalada no sentido de reforçar o discurso conservador, o discurso cada vez mais extremo, cada vez mais antipetista. Então, por exemplo, né, Quem Vocês Pensam Que São, que é um curta-metragem dele de 2015, em que ele registra uma manifestação pelo impeachment da Dilma em São Paulo, vai ser muito marcado por esse espírito, por esse discurso, e um discurso ali que está, de novo, associando o comunismo, no caso o comunismo soviético, ao poder exercido pelo PT naquele contexto. E um pouco depois ele faz o Silenciados, que é um documentário, a princípio montado como filme, mas depois remontado como uma minissérie, que até tem uma relação com a personagem do Orestes, porque é um filme que trata os Silenciados, ele é todo com pais de vítimas da violência urbana, sobretudo pessoas que foram assassinadas por menores de idade. E aí ele vai construir, a partir desses depoimentos, um discurso pró-redução da maioridade penal, tocando, portanto, num tema que é bastante sensível, inclusive, para as esquerdas, porque as esquerdas costumam, em geral, no Brasil, ser contra esse projeto, né, de redução da maioridade penal. E o filme é claramente a favor e claramente se posiciona de uma forma bastante veemente, né, no sentido até de buscar ridicularizar quem é contrário a essa mudança na legislação brasileira. E esses dois filmes já apontam, então, para o que eu estou chamando aqui de um certo histrionismo discursivo e estético, que, a meu ver, já vai aparecer no 1964, O Brasil entre Armas e Livros, que é um filme que, por mais, até a gente estava sendo discutido na apresentação hoje de manhã, né, por mais que seja um documentário relativamente convencional, ele me parece carregar muito nas tintas do discurso que ele está fazendo e na construção estética. Por exemplo, a música do filme, né, ela é usada com muita veemência para tentar produzir determinados sentimentos a respeito do que está sendo narrado, seja em off, seja pelos depoimentos, né? Então já é um filme que não tem tanto pudor em ser explícito no seu discurso político, né? O que, não à toa, talvez, coincide com essa passagem da extrema-direita dos subterrâneos ao mainstream no Brasil, né? Ao mainstream da política brasileira. E a gente tem agora, então, um cinema que vai estar cada vez ocupando mais espaço, sobretudo na internet, né? Curiosamente, são dois filmes que estão disponíveis na internet, principalmente na internet. O Reparação, salvo engano, não foi exibido, ou se foi exibido em salas de cinema, foi num circuito muito restrito, ali em 2009, 2010. E o 1964 ele teve somente algumas sessões especiais para convidados, né? E depois ele foi disponibilizado no canal do Brasil Paralelo. E aqui o que eu estou chamando, então, da assunção do que eu chamo de estética Olavo bolsonarista, né? Parece a perda desse pudor de construir esse discurso tão paranoico e conspiracionista, né? Que é muito próprio
do pensamento do Olavo de Carvalho já há muito tempo, agora ele aparece explicitamente num filme como o do Brasil Paralelo.